O nosso tema dessa manhã é qual, gente? O Pai fala pelo Filho. Você reparou que o Pai está em letra maiúscula e o Filho também. Então está se referindo que Deus fala por Jesus. Ali uma imagem de fundo representando Jesus. O Pai nos fala hoje pelo Filho. E aí nós vamos entender sobre isso. Capítulo 1 de Hebreus. Eu não sei quem está com a sua Bíblia. Não sei se na sua Bíblia tem um título da passagem. Qual é? Quem está? Olha que palavra, olha que título. A revelação de Deus. A revelação de Deus. Aí diz assim, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o que, gente? O universo. Eu vou ler tudo, depois eu vou ler de novo explicando. 3. Ele, que é Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser com letra maiúscula, ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Diga amém. Olha só, ele diz no versículo 1 que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, lendo novamente agora, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também, por Jesus, fez o universo. Olhe para mim, gente. Deus lá no passado falava aos pais. Quando fala aos pais, está falando dos nossos ancestrais, desde Noé até João Batista, vamos dizer assim. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e depois Moisés e Josué, e aí vieram os profetas e os reis, e isso e aqui foi vindo. E Deus foi falando com a humanidade, transmitindo a sua mensagem, transmitindo o seu caráter, transmitindo a sua vontade, pelos profetas, pelos pastores antigos, pelos sacerdotes, não só através das leis, dos estatutos, dos mandamentos, as leis de Moisés, porque uma pessoa me perguntou assim, pastor, mas a lei como é que se diz? A lei veio para apontar e mostrar o pecado ou não? Eu falei, não, a lei só veio para ilustrar e colocar em letras os erros do homem, as falhas do homem, porque pecado existe muito antes da lei. Muito antes de haver lei, o pecado já existia, o erro já existia. Adão desobedeceu, se rebelou contra Deus, E não havia regra, não havia lei nenhuma, a não ser aquela que Deus havia dito, para que ele não tocasse no fruto. Um pouquinho mais tarde a Bíblia diz que Caim matou Abel, e não tinha nenhuma lei dizendo não matarás, tinha? Não tinha, Deus não havia dito ainda, mas o homicídio, o assassinato já tinha acontecido. Então isso sem contar na raiva, na ira, na inveja que brotou dentro de Caim, O ódio que ele teve do seu irmão a ponto de matá-lo, e não havia lei sobre assassinato. Então o erro, desde que Adão e Eva pecaram, o erro já está instalado no homem. Então Deus vem falando com o homem através
dos profetas, e o tempo vem passando. Mas através de Jesus, quando veio Jesus, então a Bíblia está dizendo que Deus passa a falar conosco, a transmitir sua mensagem, sua essência, através do Filho. Por isso que a Bíblia diz que Ele é a expressão exata do seu ser. Ou seja, diga comigo assim: Jesus é o próprio Deus. Sim, Jesus é o próprio Deus em divindade, né? O Deus místico, divino, celestial e humano também. Então Deus, quando a Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, está dizendo que Deus, o Verbo é a palavra, é Deus, se manifestou no nosso meio através de Jesus. Aí ele vai dizer que ele é o resplendor da glória. E o que significa dizer que Cristo é o resplendor? Na tradução original, no grego, a palavra resplendor, gente, tem dois significados. Resplendor quer dizer natureza, a divindade de Jesus. E também resplendor quer dizer reflexo, imagem da glória de Deus. Então a palavra resplendor significa o brilho, a luz, a divindade, né? Resplendor, aquela coisa gloriosa. Vamos colocar assim de uma forma, aquela coisa mística. Porque eu acredito que vocês devem ter uma imagem de Jesus. Quando a gente fala, gente, Jesus é a luz do mundo, Jesus é iluminado, a glória de Deus. Você deve imaginar um negócio espetacular. A nossa mente, ela dá uma brisada, uma viajada. Eu acredito que cada um aqui tem uma imagem, forma uma imagem na cabeça, sim ou não? Quem já se pegou fazendo isso? Tentando imaginar a glória de Deus. Faz assim, é ou não é? Quando a Bíblia diz que Deus passou com a sua presença pela rocha e Moisés viu só na fresta. Quando Moisés desceu do monte, que o rosto dele brilhava e as pessoas não conseguiam olhar, então a gente já imagina um rosto, né, parecendo um sol. A gente faz muita semelhança com o sol, né, aquele fulgor, aquela luz. Então resplendor tem essa parte mística, essa parte ilustrativa, essa parte figurada, como também significa o reflexo, resplendor, o reflexo de Deus. A imagem do próprio Deus. Até aqui vocês estão entendendo, gente? E vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso, falando para vocês sobre a revelação de Deus. Até já quero colocar uma coisa aqui extremamente importante na palavra. Guarde o que eu vou dizer hoje para você. No passado, Deus falava aos pais pelos profetas. Hoje, Deus fala com a igreja, conosco, por quem? Pelo Filho. E ao mundo, de forma geral, Deus fala através dos filhos. Então, Deus falava pelos profetas aos nossos pais. Para a sua igreja ele fala através de Cristo. E para o mundo ele fala através de nós. Porque hoje nós somos a imagem do Filho. Posso ouvir um amém? Olha a responsabilidade que nós trazemos de transmitir o Filho de Deus através de nós. Através do quê? De uma camiseta escrito Jesus? Hein, gente? Através de uma Bíblia debaixo dos braços? Através do quê? Atitudes, comportamentos. Por isso que nós temos que conhecer Jesus cada vez mais. Nós temos que saber quem Ele é cada vez mais. E aí existem duas maneiras para isso: buscar o conhecimento, estudar sobre Ele, ler sobre Ele, se aprofundar nele, e também através de intimidade com Deus, porque quem revela Jesus para o ser humano é o Espírito Santo que faz esse papel
que mostra Jesus, que revela Jesus. A gente prega de Jesus, fala de Jesus. Jesus, gente, Ele é amor, Ele é legal, Ele é humilde. Gente, Jesus é fé, Jesus é isso, Jesus... Essas são informações de Jesus, mas a formação de Jesus vem pelo Espírito. Por isso que quanto mais tempo de leitura, quanto mais tempo de oração, quanto mais tempo de busca, de contato, de diálogo você tem com Jesus, mais parecido, mais perto dele você fica. Diga amém, gente. É isso que a igreja hoje precisa. A igreja hoje não precisa de um layout diferente, uma cor de parede diferente, de um som celestial, de uma iluminação cênica, teatral. A gente usa todas essas ferramentas, sim, mas o que a igreja, ser humano, pessoas precisam é conhecer e se parecer cada vez mais com o Filho. É estar cada vez mais perto dele, é conhecer mais ele, é exalar mais do perfume dele, é sermos mais parecidos com ele, porque nós transmitimos o Filho para o mundo. O mundo pode ouvir falar do Filho através da letra, da informação, das pregações, da internet, mas eles só vão ver o Filho através de nós. Lembra quando Filipe perguntou para Jesus, falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: como assim? Mostra-nos o Pai. Eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não reconheceram. Quem vê a mim, e isso vê ao Pai. Quem olha para mim, quem me vê, Felipe, vê o Pai. Só que aí eu pergunto, quando Jesus disse quem me vê, vê o Pai, Jesus estava dizendo que o Pai tinha um cabelo preto, castanho escuro ou claro, a gente não sabe. Que Jesus, que Deus, que o Pai usava ou não uma barba. Provavelmente Jesus tinha barba por ser judeu e coisa e tal. Ele não estava falando da imagem física, mas os sentimentos, os comportamentos, as reações, o caráter. O caráter. Porque Jesus, como diz a Bíblia, é a expressão exata. Olhe para mim, essa palavra, essas duas palavras, resplendor e expressão exata, elas só são usadas uma única vez, e nesse texto aqui, nessa passagem aqui, uma única vez no Novo Testamento. Uma única vez. Expressão exata e resplendor. Uma única vez. Uma única vez. Falando que ele é expressão exata. A palavra expressão exata no grego significa, ela é falada, ela é verbalizada da forma character. Character. Te lembra alguma coisa? Character. Caráter. Então, expressão exata no grego significa o caráter. Ele é ele é Deus. Por isso que em Jesus não existe um cisco de maldade. Porque não tem maldade no Pai. Não existe um pingo, uma gota de maldade no Pai. Mas lá no Antigo Testamento diz que o Senhor falava: olha, mata aquele que isso, aquilo, outro, quem com ferro fere, com ferro será ferido, etc. Gente, tudo aquilo que foi colocado no Antigo Testamento era para manifestar a justiça e o caráter de Deus, mas não que Deus é mau. Deus não quer o mal, Deus não faz o mal, Deus não criou o mundo para ser mal, para ser um caos. Quem compreende isso? A Bíblia diz que tudo que é bom vem do Pai. Não existe maldade, não existe nenhuma sombra de maldade, de ruindade no Pai, como não houve no Filho. Você vê que Jesus, mesmo podendo às vezes ter feito alguma coisa mal, ele não fez. Lembra da passagem da mulher adúltera? Uma passagem muito conhecida, a gente volta e meia entra nela. Quando Jesus fala assim: quem não tem pecado que atire, ele estava se referindo a quem? Quem de todos aqueles que não tinha pecado? Ele. Mas a Bíblia diz que ele atirou a pedra, porque não tem maldade nele.
Então ele estava dizendo o seguinte: olha, o único que pode lançar uma pedra aqui, que pode apedrejar essa mulher, sou eu. Mas nem eu farei isso. Eu prefiro liberar o perdão, o amor, a misericórdia e dar uma nova chance para essa mulher do que apedrejá-la. Eu tenho direito, pela lei de Moisés, vocês estão tudo certo. Jesus falou para vocês, estão certo. A lei de Moisés fala isso mesmo. Eu posso atirar uma pedra porque eu não tenho, mas eu decido, eu escolho não fazer. Porque Jesus é a expressão exata do Pai. E no Pai não há mais maldade. Jesus deixou claro que aquelas leis, aqueles costumes de apedrejamento, de condenação por pecado, etc. e tal, serviu como modelo para ilustrar o caráter de Deus, a justiça de Deus, o como Deus quer que o ser humano viva, que ele respeite o seu próximo, que ele tenha empatia, amor, que ele resolva questões de uma forma justa, mas não que Deus é mau. Deus não tem maldade. Olha a importância, eu não sei quem está pegando a visão de eu estar falando de Jesus, para que você olhe para Ele, para que você busque inspiração nele, para que você tenha reações nele. Quem está entendendo até aqui, gente? Ele é a expressão exata, o caráter, características singulares, únicas, que só Ele tem. Por isso que Ele foi, Ele é e sempre será. Antes dele, durante ele e depois dele, não houve, não há e nunca haverá. Santo, puro, imaculado, perfeito, fiel, obediente até a morte. Tudo que há de bom está em Jesus, está no Filho. No Filho. Diga glória a Deus, gente. Ele é o próprio Deus manifestado em divindade e humanidade. Então eu acredito, e falei isso, acho que foi na quarta-feira para as pessoas que estavam aqui, tem até a mensagem de quarta aí no YouTube também, que quando Deus decide, isso já estava na verdade decidido desde antes da fundação do mundo, quando Deus toma a decisão, quando chegou o momento, olhe para mim, quando chegou o momento do Pai enviar o Filho, quando chegou o momento do Verbo se fazer carne, quando Deus decidiu, agora é a hora de enviar o Filho. Vai João Batista pregando, anunciando na frente, eu vou mandar meu Filho. Eu disse, repito, afirmo e cravo, pelo que a Bíblia nos mostra, de que Jesus não veio só para nos salvar da condenação do pecado, mas Ele veio para salvar o homem do próprio homem. Ele veio para nos salvar de nós mesmos. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o segundo Adão, porque Ele veio no lugar daquele imperfeito. Ele veio para ser perfeito. Ele veio para fazer o que o primeiro não conseguiu fazer, não foi capaz de fazer. Não só na questão de obediência ao Pai, mas também nos sentimentos. Então eu creio, tenho certeza que Jesus veio para nos salvar de nós mesmos. Por isso que quanto mais para Jesus eu olho, quanto mais para Jesus, quanto mais para o Filho a gente olha, mais envergonhado, constrangido a gente se sente. Por fazermos questão de tanta coisa boba, que olhando para o Filho, a gente vê que Ele não fez. Quando nós vemos o comportamento do Filho, e comparamos com o nosso comportamento, a gente fala, oh meu Deus, tenha misericórdia da gente. E nós só não nos sentimos mal, piores, porque sabemos que existe algo chamado amor, misericórdia e graça que Ele tem conosco. Para que nós não nos sintamos, por isso que
É libertador, sabemos que Jesus nos ama e que estamos debaixo agora de uma graça, de um amor, gente. Porque antigamente nós tínhamos aquele peso do pecado sobre nós, né? Aquela luta para não fazer a coisa errada. A gente sentia aquela cobrança, ai meu Deus. E quando, né? E a religião impunha e impõe ainda hoje muito isso, né? Tipo, oh, nossa, você errou. Você gritou, você falou alto. Você pode ver, hoje nem tanto, mas antigamente havia uma pressão psicológica, espiritual sobre a gente, porque a gente andava ali encabrestado, e quando a gente tropicava, saía um pouquinho da rota, a gente, ai meu Deus, ai, me perdoa, né? Eu tô assistindo uma série, Vikings, quem já assistiu? Muito legal. Tem umas besteiras, mas é muito legal, quando a gente vê com uma ótica espiritual e diferente. E aí fala um pouco também de quando a religião começou a se implantar, a igreja romana começou a se implantar. E aí mostra alguns personagens que quando eles cometem algum tipo de pecado, uma mentira, um adultério, eles entram num quarto e começam a se autoflagelar, se chicotear e corta suas costas como penitência, punição e coisa e tal. E nós fizemos isso durante muito tempo. Talvez não com um chicote, com alguma coisa física, mas com um chicote emocional nós nos açoitávamos. Sim ou não, gente? Porque tínhamos aquele peso, aquela sensação de que nunca, jamais seríamos perfeitos, eu sou pecador. Claro, todos temos pecado. Todos nós. O apóstolo João fala, aquele que diz que não tem pecado, o faz mentiroso. Nós pecado, nós erramos, falamos, pensamos besteira, mas nós não trazemos mais aquele peso, aquela coisa de, eu errei, e ficar remoendo, sentindo. Tem gente que chega até se afastar da igreja, eu não vou mais porque eu fiz isso. Aí sempre tem aquele que às vezes não tem entendimento, que fala, tá vendo? Você errou, então se é para ir na igreja e fazer essas coisas, nem vai mais. Não, gente, a gente se esquece que Jesus não veio para o são, ele veio para o doente. Então, quando a gente olha para o Filho, as reações do Filho e as nossas reações, por isso que se você tem que se comparar a alguém, se compare a Jesus, não no sentido da glória, mas no sentido da natureza. Amém? Da imagem, do reflexo, do comportamento. Porque o Filho é a expressão exata do Pai. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Quer se comportar bem? Olha para quem? Para Jesus. Quer amar de verdade? Ame que nem. Mas amar que nem Jesus não é dizer, fulano, eu te amo. Porque dentro desse amor existem muitas coisas. O princípio do amor é a doação, é a renúncia de si pelo bem-estar do próximo. Deus amou o mundo de tal maneira que doou, que deu o seu Filho. Negar a si mesmo pelo próximo, então é algo muito profundo. Gente, olha, nós temos que nos aprofundar mais na palavra e nas palavras da palavra. A palavra é o todo, as palavras da palavra. Entende o que eu quero dizer? Porque aqui o céu não é só céu. O céu, há uma infinidade de interpretações e revelações dentro de uma única letra. Uma palavra. É fantástico. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Então devemos olhar para quem? Para o Filho. Aí ele diz no versículo 3, para nós não nos estendermos e não ficar cansativo, ele fala assim, ele, Jesus, que é o resplendor é o brilho e o reflexo, essas duas coisas, tá? O resplendor da glória e a expressão exata do seu ser de Deus, né? Aí fala uma palavra, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados lá na cruz, assentou-se
à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Diga glória a Deus. Então, sabendo agora que Jesus, ele é o resplendor, o brilho e também o reflexo da glória, e que ele é também a expressão exata do Pai, agora ele fala, sustentando todas as coisas. Agora está falando de coisas. Primeiro nós falamos quem é o Filho com relação ao Pai, que o Filho é a imagem do Pai, você entendeu? Falamos da natureza, falamos do caráter, agora vamos falar da função. Sustentando todas as coisas. A palavra sustentar no grego, na tradução literal da palavra, significa ferem. Ferem quer dizer levar, conduzir, liderar, manter, suportar. Quando fala sustentando todas as coisas, significa que tudo foi feito por Ele, para Ele, e tudo é dele. Dele, por Ele e para Ele são todas as. Então Ele não só foi o participante da criação, como Ele é a criação e também o autor da criação com o Pai. Ele esteve na fundação do mundo, Ele estava lá, Ele é a imagem do próprio Deus. Então Ele, agora falando de cosmos, né? Universo, tudo, coisas, seres e coisas, Ele é o condutor de tudo, Ele é o líder de tudo, Ele é o que leva, que conduz, Ele é o que sustenta. É Ele, como a gente costuma dizer, o crente diz, Deus está no comando. Ele sustenta, Ele comanda, Ele lidera, Ele conduz a criação, o cosmos. Para onde, pastor? Para Ele. Ele converge tudo nele. Tudo começa nele e tudo termina nele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio. Tudo, gente. Diga glória a Deus. Que legal. Ele, pelo poder da palavra, ou seja, a mesma palavra que criou todas as coisas lá no comecinho, é pela mesma palavra que Ele sustenta, que Ele conduz. Então nós entendemos que a palavra de Deus nos serve como condutora, nos serve como instrução, como eu costumo dizer, manual de sobrevivência, tanto a sobrevivência espiritual quanto a sobrevivência humana, como instrução, como manual de comportamento, de reações. Aconteceu isso comigo, o que eu faço? Olha para o filho, o pai vai falar com você através do filho. Eu estou passando aperto, necessidade financeira, como é que eu ajo, pastor? Olha para o filho. Como que o filho reagiu? O que ele disse sobre bens materiais? Sobre você não andar ansioso pelo que você come, pelo que você veste, pelo dia de amanhã. Porque eu quero guardar dinheiro, juntar isso, aquilo. Sim, guarde e junte, mas não se preocupe em só acumular riqueza nessa terra, mas um tesouro no céu. Amém? Se programe financeiramente, tenha assim seus investimentos, seus pés de meia, e que a tua meia seja bem grande. Amém? Mas não coloque nisso sua esperança, porque pode te dar um trem e ficar a meia, e o que está dentro da meia aí para todo mundo dividir, ou sair brigando feito gato e cachorros, que acontece isso muito, não é? Pai deixa as coisas, luta a vida inteira, vou deixar coisa para os meus filhos, acaba os filhos se matam por causa daquilo, famílias se destroem por aquilo, enfim. Então olha para Jesus. Eu estou sendo perseguido no meu trabalho, uma panela, um complô. Olha para o filho, o pai vai falar com você através, vê como o filho agiu. Olha para a maturidade,
olha para o comportamento, para a inteligência emocional do filho, a segurança de si mesmo. Veja como o filho se portou. Pastor, eu estou passando uma luta, eu perdi um ente querido, uma pessoa que eu amo muito. Olha para o filho. Olha para o filho. Quando perdeu o seu melhor amigo Lázaro, chorou, enlutou, ficou enlutado, chorou, lamentou. E depois de alguns momentos, de alguns instantes é um período, né? Pode ser 5 minutos para um, pode ser um dia para o outro, pode ser uma semana para o outro, um mês para o outro. Então Jesus teve um período de luto, de choro, de tristeza, mas ele não ficou cultivando aquilo, né? Porque a melhor forma da gente honrar aqueles que partiram é vivendo a nossa vida com intensidade, porque é assim que eles gostariam de nos ver. A Bíblia diz que Jesus chorou, lamentou, teve o seu momento de luto e se reanimou e falou: não, a vida segue, vamos para a porta do túmulo, tira a pedra, vamos ressuscitar. Mas não foi só Lázaro que ele ressuscitou naquele momento, foi a alegria das pessoas que estavam ali. Porque às vezes não necessariamente Jesus vai ressuscitar a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso amigo que morreu. Mas Ele vai ressuscitar em nós a memória, as boas lembranças daquelas pessoas e nos trazer alegria. Posso ouvir um amém, gente? Olha para o filho, gente. Na igreja, no ministério. Como é que eu tenho que agir na igreja, no ministério? Como pastor, como obreiro, como voluntário? Olha para o filho. Ele foi indolente, preguiçoso, ele foi rebelde, ele foi omisso. Não, Jesus foi fiel, disposto, comprometido, obediente até a morte. Olhe para o filho, que é o exemplo. Olhe para o filho. É isso que nós precisamos, olhar para o filho. Então, quando a gente fala, ou quando nós ouvimos por aí, para encerrar, que Jesus é lindo, que Jesus é amor, que Jesus, nós não podemos ficar olhando para Jesus de uma forma mística somente, gente. Porque a religião tem Jesus só de uma forma mística. A Deus lá entronizado, sentado à direita. Sentar à direita significa um lugar de honra, não necessariamente uma posição. Na cultura judaica, na cultura histórica, o sentar à direita significava uma posição de honra, né? Pode ser sentado à direita, à esquerda, mas significa isso. Nós olhamos muito para o Jesus místico, Salvador, o que limpou, lavou nossos pecados. Não, gente, vamos olhar para o Jesus, Filho do homem, Filho de Deus e Filho do homem, porque Ele é a expressão exata do Pai. Diga glória a Deus, gente. Que a igreja venha manifestar isso. Que nós não fiquemos preocupados em somente receber coisas físicas, materiais. Claro que o Pai, segundo a sua graça, misericórdia, a Bíblia diz, Ele diz aqui, está escrito, gente, que Deus, segundo a sua misericórdia, suprirá em Cristo todas as suas necessidades. Quem crê nisso? Ele tem suprido, tem ou não tem? Você passa suas lutas, você passa seus perrengues, suas dificuldades, mas você está aí, querido. Você está aí, você está de pé. Quantos aqui de repente, nessa pandemia, ai meu Deus, o que vai ser, o que será? Não é o que vai ser, o que será. Se preocupe com o que está sendo, você está vivo, tua família está viva. E se um ou outro acabou indo, partindo, coloque ele na mão de Deus. Lembre-se dele com alegria e continue seguindo em frente. Porque são apenas processos naturais. Que nós não nos preocupemos somente com isso. Por isso que a cada dia que passa, pela maioria, eu falo, posso dizer pela maioria, eu tenho visto isso, na maioria de vocês aqui da igreja, quem faz parte do ministério, eu tenho visto que vocês estão crescendo, que vocês estão amadurecendo espiritualmente, vocês estão entendendo como servir Jesus. Posso ouvir um amém, gente? Ou estou errado? Ou eu estou vendo coisa? Eu tenho visto isso, eu tenho percebido isso. Aos poucos. É um processo. É difícil, porque uma criança não nasce do dia para a noite, né? O que nasceu pronto deu errado, que foi o Adão.
já cresceu, já nasceu monstro grandão, já nasceu adulto, né? Mas o que nasceu de forma natural, que foi Jesus, lá 9 meses, chororô, chorou, levou uns tapinhas nas nádegas quando nasceu, lá com os bichos, amamentou, brincou, de forma natural. Esse deu certo. Então eu vejo isso. Muitos de vocês estão lutando, correndo atrás das suas coisas pessoais, do seu trabalho, da sua família. Mas eu vejo que espiritualmente falando, isso é maravilhoso demais. Vocês estão se desconectando disso. A sua preocupação está somente em coisas materiais. Entende o que eu quero dizer? Você está aprendendo a não misturar as coisas. Existe um ou outro que ainda tem dificuldade, que perdi o emprego, vou sair da igreja. Estou com problema com meu marido, não vou mais na igreja. É porque eu estou fraco para orar. Ainda tem um ou outro que a gente vai ajudando, mas a maioria de vocês estão aprendendo isso, a olhar mais para quem? Para o Filho, para Jesus, e falar: cara, eu quero ser mais parecido com Ele, quero ser mais tranquilo, sem perder o meu posicionamento, a minha postura, a minha firmeza, né? Eu quero aprender, eu quero crescer, isso é legal. Então, em nome de Jesus, gente, assim como o Pai fala com a gente por meio do Filho, que o Pai venha falar ao mundo através de nós. Eu vejo isso, que Deus está usando você para transmitir a mensagem dele para o mundo. Amém, gente? Você está sendo um agente do reino de Deus. Deus está fazendo em você, para que você faça nos outros. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em nós. A gente ficava preocupado em Deus trabalhar para nós. Mas hoje entendemos que Deus não está trabalhando só para nós, mas em nós. Ele não está fazendo algo grande na nossa vida, mas em nós, no nosso caráter, nos lapidando, nos moldando, permitindo uma série de situações, de rebuliços, para nos fazer crescer. E louvo a Deus, eu dou glória a Deus por aqueles que estão tendo sensibilidade, visão espiritual, para entender o que Deus está ensinando e viver esse novo tempo. Diga amém, gente. Eu louvo a Deus por aqueles que Deus está despertando para essa cultura do reino de Deus, de olhar para Jesus, sabe? De deixar a vaidade. Vaidade, fica aqui no cantinho, fica aí, filha, deixa, porque eu quero servir Jesus, amar Jesus e refletir Jesus em todos quantos eu puder. Diga glória a Deus, gente. Diga assim: eu sou a imagem do Filho. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Ele é a expressão exata. Diga glória a Deus. Nós também, pela fé, somos a expressão exata do Filho. Nós carregamos conosco essa responsabilidade.